Saudações Universo, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um vídeo. Carlos Matheus Bruxel aqui, dia 29 de março de 2022. Um vídeo aqui para a gente falar dos dois mandamentos mais importantes para a vida do ser humano. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Esses dois mandamentos, apesar de serem os mais importantes, são os menos compreendidos pela humanidade. Quando eu penso sobre amar ao próximo como a mim mesmo, me vem na mente a minha mãe. Quando eu falava de alguma negatividade de alguma pessoa, de alguma maldade de alguma pessoa e isso me incomodava, minha mãe logo falava que a maldade, a negatividade não estava na pessoa, a negatividade estava em mim. E aí, pensando sobre isso, faz a gente refletir que algumas coisas que as pessoas fazem não devem afetar o nosso interior. As maldades que estão por aí pelo mundo, que estão por aí pelas pessoas, elas devem ser compreendidas. E a gente só deve falar das maldades e das negatividades se a gente tem autoridade. A partir do momento que a gente tem autoridade, a gente pode falar. Então, Cristo é o maior exemplo de autoridade para nós. Cristo, com toda a sua autoridade, podia perfeitamente falar dos atos negativos dos seres humanos. E nós, seres pecadores, seres que têm coisas para melhorar, quando a gente observa negatividades nos outros, a gente pode alertar, a gente pode interferir. Mas a partir do momento que essa maldade, essa negatividade continua, permanece, a gente tem que se afastar, se apartar das negatividades, porque o caminho ele é individual. Então, quando a gente se afasta, a gente passa a cuidar do nosso interior. E se o nosso interior fosse cheio de vida, fosse repleto de Deus, e fosse de todas as pessoas, se todas as pessoas agissem intuitivamente, a gente não precisaria olhar para o outro e julgar. Então não adianta eu olhar para o cisco no olho do meu próximo, sendo que tem uma trave no meu. E nós, seres humanos pecadores temos que primeiramente cuidar da nossa vida, para então poder ter autoridade para falar da vida do próximo. E não simplesmente dia após dia falar da negatividade do outro. Então isso é o amor ao próximo. E amar ao próximo é sempre se colocar no lugar da outra pessoa. Cada pessoa tem uma história, e essa história ela é repleta de dificuldades, de desafios, de obstáculos. E esses obstáculos fazem cada um ser alguma coisa. Então, quando as pessoas possuem negatividades, possuem erros, a gente não deve se prejudicar as nossas palavras, prejudicar os nossos pensamentos por causa do outro. A gente deve se manter alinhado e no máximo alertar, porque ao mesmo tempo que a gente não tem como odiar o mal, não tem como amar ao bem, aliás, sem odiar o mal. Mas ao mesmo tempo que tem esse lado, tem o lado de que eu não devo olhar para o cisco no olho do meu próximo se tem uma trave no meu. Então isso precisa ser compreendido primeiramente. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre absolutamente tudo. Tudo mesmo.
quando eu penso sobre isso, eu vejo que a maldade, o mal que há no mundo, em especial, em essência, ele traz uma coisa para nós: doença. Seja doença física, seja doença material, seja doença espiritual. É isso que o mal traz. E aí a doença, a gente já sabe o que ela causa, né? A doença espiritual, acredito que seja a pior de todas, porque é possível chegar num nível negativo, né? Num nível abaixo da lama, num nível que nem há palavras para descrever. E aí, então, para a gente não gerar doenças, há um caminho simples, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas. E Deus a gente pode entender como a vida, a água, os alimentos saudáveis, uma vida alinhada. E quando a gente busca esse caminho para Deus, a gente chega num ponto em que a intuição deve prevalecer. Quando a intuição prevalece, a mente ela silencia. A mente ela fica quieta. E quando a mente fica quieta, nesse silêncio, a gente se conecta com o nosso espírito. O nosso espírito é o nosso mais verdadeiro eu. O nosso espírito está muito ligado com o que a gente veio fazer aqui. E essa conexão com o espírito, ela é alcançada gradativamente através do caminho do bem. Então, amar a Deus sobre todas as coisas faz a gente perceber que a gente pode ser um instrumento de Deus. Faz a gente perceber que cada dia é um presente e que a nossa vida ela é uma dádiva. Então, a vida ela é perfeita, 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 perfeita. A vida é vida. E a gente precisa da vida. Todo ser humano carece de vida. Então, para a gente alcançar a vida, a gente alcança ela por meio de Deus. Pela palavra de Deus. Pelas ações em conexão com Deus. E todo ser humano precisa buscar isso. Caso contrário, a gente vai ter doenças. E a doença material, a doença física já é ruim. Então, eu não consigo imaginar a doença espiritual. O caminho para Deus parece ser difícil devido às complicações que a mente racional impõe. Porém, é simples, pois o amor é amor, e essa é a melhor maneira de explicá-lo. Amor é amor, Deus é Deus, perdão é perdão, e gratidão é gratidão. Ame a Deus sem indagar, simplesmente ame. Abra seu guarda-roupas e doe de bom coração neste inverno tudo aquilo que teu corpo e tua mente racional não precisam. Ajude sua mãe, seu pai, sua avó, seu avô, seu irmão, seu amigo, sua esposa, seu esposo, seu filho, seja quem quiser, em qualquer pequeno favor, pois as coisas pequenas também são as grandes. Faça algo que você tem vontade há muito tempo. Dê um tempo para si próprio, faça perguntas para o seu próprio ser responder. Dê um bom dia repleto de energia positiva para as pessoas que você acha que não conhece. Medite, leia, durma, coma, ore, mas faça tudo de coração. Perdoe seu eu do passado e renasça. Se afaste por um longo tempo das mídias sociais, pelos vícios cotidianos, seja por um dia, por 2 dias ou até por uma semana. Se quer resultados diferentes, faça coisas diferentes. Ame a Deus sobre todas as coisas. Sua vida é uma dádiva dele. E essa pequena mensagem aqui, ela está longe de querer parecer motivacional.
Essa mensagem ela é simplesmente um fato, pois precisamos nos desprender dos erros passados e caminhar dia após dia rumo a uma realidade melhor para nós e para as pessoas que a gente ama. Então a humanidade ainda passará muitos apertos, nós teremos dias difíceis, mas no momento que a gente não esqueça de viver.